Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, blessed is the Lord. Min ha'olam, but ha'olam praise His name forever and again. Bebe em Ação, Ecoevangelismo, dando início à segunda parte da nossa viagem às terras de Israel, a terra santa de Israel. Começamos o nosso dia hoje aqui na divisa de Israel com o Líbano, onde estaremos orando para que Deus traga paz entre essas duas nações. Confira, muita coisa boa, muita coisa profética para você nesse segundo dia. Bebe em Ação em Israel. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen, and Israel will say. Olá, a gente está aqui em Rosh Hanikra. Aqui é um morro onde tem a fronteira de Israel e Líbano. Israel até hoje não tem acordo de paz com o Líbano, então a gente ainda tem essa preocupação com o sul do Líbano. A gente recebe muitos ataques do Líbano e também Israel muitas vezes já penetrou e atacou o sul do Líbano. Você tem um barco do exército de Israel vigiando a fronteira. E esse lugar também é um ponto turístico. Aqui você tem rochas, cavernas submarinas. A água do mar, durante os anos, foi batendo na rocha, foi cavando e formou umas cavernas submarinas. É um lugar muito bonito de visitar também. Você tem toda a vista também do mar Mediterrâneo aqui. E aí, Valdomiro, o que Deus está falando conosco? Por que Deus nos trouxe aqui? Principalmente para orar pela paz dos dois países e especialmente orar pela igreja árabe e israelita, né? Libanesa e israelita. Também porque desde o Brasil nós temos esse desafio, né, de orar pela paz do Líbano e de Israel. Senhor Deus, nós nos humilhamos perante Ti com a certeza de fé de que o Senhor é aquele que une nações. Nós queremos clamar pela paz entre Líbano e Israel. Nós queremos declarar a paz do príncipe da paz, do próprio Senhor Jesus, declarar o teu governo sobre estas nações e declarar a tua paz estabelecida. E especialmente queremos declarar que libaneses e israelitas podem ser um novo homem. O Senhor pode unir através da tua igreja Líbano e Israel. Isto colocamos nas palmas das tuas mãos, com certeza de fé de que o Senhor fará muito mais além do que pedimos e pensamos. Você conferiu aí Bebe em Ação, hoje aqui na fronteira do Líbano com Israel, pedindo a paz, pedindo a bênção de Jesus, que a paz de Deus que excede a todo entendimento, ela domine as mentes e os corações, tanto em Jerusalém como em Beirute. Hey! So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen. Bebe em Ação, direto de Israel. Chegamos aqui no Monte Carmelo, ou para nós o Monte Carmelo, onde Elias venceu os 400 profetas de Baal. O que Deus tem para nós nesse lugar? Santificado e abençoado. Confira aí o que Deus tem para nós profeticamente, hoje aqui no Ecoevangelismo, direto de Israel, Monte Carmelo. O Muhraka, que é no Monte Carmel, é um lugar dedicado à batalha entre Elias e os 400 profetas de Baal. E daqui a gente tem uma vista de todo o vale de Jezreel, o vale do Megiddo, onde vai acontecer a batalha final. A gente também consegue ver o Monte Tabor, o lugar da transfiguração de Jesus, as montanhas de Nazaré, o Monte Moré e o Ar Gilboa também, onde Saul acabou tendo sua última batalha e faleceu. O pastor Valdomiro vai trazer a mensagem profética aqui pra gente.
Primeiramente, este é um lugar de batalha. Desde o tempo de Elias, que derrotou aqui os profetas de Baal, até a batalha final, chamada muitas vezes de Batalha de Armagedon, aqui no Vale de Meguido, que, como já foi explicado pelo nosso guia, está cercado das montanhas de Israel e se diz o Vale dos Meus Montes, biblicamente falando, onde vai acontecer as últimas batalhas, as duas últimas batalhas, e numa delas está descrito que o sangue vai subir ao reio dos cavalos, e que os cavalos vão apodrecer suas línguas e seus olhos, e também os cavaleiros que vierem contra Israel. E o Senhor se manifestará para destruir os inimigos de Israel e para estabelecer o reino do Senhor. Então é um vale de governo, onde o Senhor estabelecerá definitivamente o seu governo para reinar sobre toda a terra por 1000 anos, estabelecendo o reino de Davi. Isto é muito importante para nós, porque estamos vivendo o ano do governo apostólico. Então este é o lugar de vencer e governar. Chegamos agora em Cesareia Marítima, uma importante cidade no contexto histórico, sociopolítico e espiritual da Bíblia. Daqui praticamente o Evangelho saiu para os gentios através de Pedro e Paulo. Bem em ação, agora direto de Cesareia Marítima para você. Estamos aqui em Cesareia Marítima, cidade construída pelo rei Herodes no período de 22 até 10 a.C., uma cidade construída com toda a pompa da época, que fez a cidade em homenagem ao César romano, por isso o nome Cesareia. Ele construiu ela com todos os elementos que tinham no período romano. Vocês podem ver um teatro, a cidade também tinha hipódromo, um porto magnífico, uma cidade com uma riqueza histórica muito grande, também uma riqueza espiritual, que é o mais importante, vai ser explicado aqui pelo pastor Valdomiro. Então, Cesareia Marítima, um sonho de Herodes transformado em realidade, certamente com o trabalho de escravos e muito esforço, uma cidade portuária, uma cidade pujante no seu comércio, mas também espiritualmente ela marca primeiramente a anunciação do Evangelho de Cristo para os gentios. Aqui o Senhor ordenou a Pedro que viesse a esta cidade anunciar a Cornélio, um romano quebrantado de coração que buscava a Deus em oração. Assim o Evangelho começou a ser anunciado para os gentios. Também aqui Paulo ficou preso e na sua prisão ele anunciou o Evangelho para governantes, para governadores e reis. E daqui começou a expansão do Evangelho de Cristo. Daqui ele foi levado a Roma e lá também anunciando o Evangelho e expandindo o Evangelho, como ele tinha no coração, dizendo, levar o Evangelho aonde ele ainda não foi anunciado. Então é uma cidade de expansão, é uma cidade portuária, é uma cidade que nos desafia espiritualmente a continuar a expansão do Evangelho de Cristo. Aqui um judeu anunciou pela primeira vez aos gentios o Evangelho, e agora os gentios de toda a terra podem vir anunciar aos judeus o Evangelho. O tempo mudou, mas a verdade do Evangelho continua. Também queremos destacar que numa cidade próxima, que ainda vamos estar lá em Jope, houve a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas. Então esta região é uma região de ressurreição, é uma região de expansão. Como diz, o governo do Senhor Jesus será firmado
e expandido, ele será aumentado. Essa é a nossa fé e aqui buscamos esta promessa para a expansão e a ressurreição, a força do Evangelho de Cristo para o mundo. Ele virá com força e poder, em glória e honra ele virá, ele virá, ele virá. Minha benção, terminando mais um dia aqui em Israel, seguindo a bênção de Pedro, a bênção de Isaac e a bênção de Ismael. Chegamos na cidade de Jope, onde a cidade tem uma importância muito grande no ministério de Pedro. Não sai daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Meb em Ação, agora aqui da cidade de Jope, em Israel. Estamos aqui na cidade de Jope, estamos terminando mais um dia aqui em Israel. Jope é uma cidade muito importante, uma cidade que tem mais de 4.000 anos de história. Foi daqui que o material para a construção do primeiro templo chegava e partia para Jerusalém. O rei Salomão construiu todo o seu templo com material que vinha da Fenícia, vinha até o porto de Jope e daqui para Jerusalém. Foi aqui que Jonas partiu para o barco, fugindo de Deus. E foi aqui também que Pedro teve seu encontro com uma nova visão na época, que seria o mundo dos gentios. E agora a gente vai seguir com o pastor Valdomiro para ele explicar a bênção de Pedro aqui para a gente. Aqui em Iafo, né, ao lado de Tel Aviv, conhecida por nós por Jope, especialmente queremos falar a respeito de Pedro, da visão dos animais imundos, que o Senhor disse para ele não considerar imundo aquilo que o Senhor santifica, porque o Senhor estava mudando a visão de Pedro quanto à evangelização dos gentios. Por isso, para nós é muito importante estar neste lugar onde o Senhor mudou a visão de Pedro para que um judeu evangelizasse os gentios. Os séculos passaram, os tempos passaram e agora a coisa está invertida. Os evangélicos do mundo inteiro têm a oportunidade de evangelizar judeus, diferentemente daquele início. Porém, é muito importante que nós recebamos aqui esta unção para evangelizar nações, para buscar nações além do que pedimos e além do que pensamos, porque Pedro pensava não poder evangelizar os gentios, mas no Senhor o que é impossível se torna possível. Em ação, hoje no nosso terceiro dia da peregrinação a Israel, buscando a bênção de Ismael, de Isaac e de Pedro. Chegamos agora na cidade de Davi, onde estaremos orando, tomando posse da bênção de Isaac. Confira conosco nosso terceiro dia na Terra Santa. Minha benção, fé e cidadania para você. Bom dia, hoje nós estamos aqui na cidade de Davi, onde tudo começou. A gente está vendo aqui o símbolo de Davi, a harpa. A gente vai fazer um passeio maravilhoso aqui, a gente vai encontrar a fonte do Gihon, que é a fonte de água que dava vida para essa cidade, é um dos motivos da cidade ter sido construída aqui. Essa cidade ela tem pelo menos 3.800 anos de história. Davi a conquistou das mãos dos jebuseus, ele construiu seu palácio aqui, depois aqui do lado, aqui para cima foi construído o templo no período de Salomão. Essa cidade foi destruída e reconstruída várias vezes e hoje fica um parque nacional para a gente poder visitar histórias maravilhosas da Bíblia. Também aqui que tem o túnel de Ezequias, é aqui que fica o tanque de Siloé. Tem muita coisa e eu espero que vocês aproveitem a visita com a gente. Nós estamos buscando a bênção de Isaac e Davi é o descendente de Isaac, com mais coragem, ousadia, com sabedoria de Deus para governar, e
Ele conquistou essa cidade dos jebuseus, tirando do ímpio e dando àquele que serve ao Senhor. Ele tomou essa cidade, abrindo um túnel por debaixo da cidade, por onde os soldados passaram e conquistaram. Nós passaremos ali e o que estamos buscando, a coragem de Davi, a ousadia de Davi, a fé de Davi e a humildade de Davi em reconhecer que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e trazem sempre as boas novas de Deus. Estamos na cidade de Davi e agora a gente vai entrar no sistema de água da cidade antiga e a gente vai visitar a fonte do Gion, ou em hebraico a fonte do Gihon. Ali Salomão foi constituído rei sobre Israel. E ali essa fonte dava vida para a cidade, que água ela significa vida. A gente vai receber agora a mensagem espiritual com o pastor Valdomiro. O Senhor Jesus diz que Ele é a água da vida. Também a palavra de Deus diz que o governo está sobre seus ombros. E aqui o governo passou de Davi para Salomão para uma época de paz. Jesus é o príncipe da paz. Então nós estamos neste lugar buscando a vida em abundância, que é a vida da ressurreição. No ano 2012, ano apostólico do governo da ressurreição, aqui o governo passou de Davi para Salomão para um governo de paz. Jesus é a nossa paz e o nosso governador, o príncipe da paz. Ergam as suas vozes, gritem de alegria, pois o Senhor reina. Ergam as suas vozes, gritem de alegria, pois o Senhor reina. Saímos da cidade de Davi, onde foi muito emocionante, oramos, sentimos a presença de Deus e acabamos de chegar no Monte das Oliveiras, palco do evento da ressurreição. Estamos assim entusiasmados, cheios de vontade de descer, orar, filmar o Getsemane, onde Jesus ali sacramentou o sacrifício morrendo na cruz. É bem-ação, direto de Israel, agora no Monte das Oliveiras. Estamos no Monte das Oliveiras, que é um lugar muito importante. Esse lugar fazia parte do caminho de Jesus quando ele via da Galileia até Jerusalém. Daqui de cima ele avistava a cidade. É daqui que ele chegou. Antes dele entrar na cidade, ele chorou por causa que ele sabia da destruição que ia acontecer nessa cidade. É aqui também o palco da ascensão de Jesus para os céus, como está escrito no livro de Atos. E é aqui também onde na segunda vinda Jesus vai voltar. Agora vamos receber mensagem espiritual através do pastor Valdomiro. Então o Monte das Oliveiras, onde estamos agora pisando os nossos pés, depois de ter estado na cidade de Davi, é palco dos eventos que se sucederam à ressurreição de Jesus. Se diz que Jesus se apresentou aos seus discípulos com muitas e infalíveis provas até ser assunto aos céus. Deste lugar ele subiu e neste lugar ele voltará, colocará novamente seus pés, como diz o livro de Zacarias, e o monte se abrirá em dois num grande vale, para que o povo de Israel possa ver as mãos que traspassaram, e 1/3 da nação que estiver viva naqueles dias se converterá ao Senhor, vendo as mãos que traspassaram, e crerão e prantearão diante do Senhor. Venham cantar, aleluia. Venham cantar, aleluia. Estamos aqui no Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane, ele vem nos trazer a história da agonia de Jesus. Mas antes disso, vamos tentar explicar o nome. Getsemane vem de duas palavras
em aramaico, mas também passaram para o hebraico. Uma é gat, que significa prensa, a outra é shimani, que é o azeite. Então aqui seria um lugar de prensa de azeite, um lugar onde fabricavam azeite. E a gente tem aqui em volta diversas oliveiras, e oliveiras milenares também. A gente sabe que Jesus sempre orava num jardim, com muitas oliveiras, e ao pé do Monte das Oliveiras. Então, nessa região foi onde Jesus orou com seus discípulos antes de ser traído por Judas, e aqui ele foi preso, foi levado para a casa de Caifás, julgado e depois crucificado pelos romanos. Minha benção, chegamos no ponto crucial da nossa visita a Israel, que é o Getsemane, um lugar muito esperado, que foi aqui que Jesus assumiu a obra que ele veio fazer, morrendo na cruz por nós, aceitando o sofrimento. O apóstolo Paulo diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A vida de Jesus, 3 sentimentos, 3 exteriorizações da alma são marcadas de forma realmente muito fortes: a humildade, a obediência e a humilhação. Então aqui foi palco da obediência de Jesus, onde ele decidiu morrer pela humanidade, decidiu morrer por todos os homens. A humanidade foi remida aqui no Getsemane, lugar onde as azeitonas eram espremidas, provadas. Então que Deus possa estar falando com você aqui nesse lugar, para a glória de Jesus. A Bíblia diz que podemos sofrer a noite inteira, chorar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, e aquele que semeia com lágrima, colhe fecho de alegria. É esse sentimento que temos aqui, de ir em frente, suportar as aflições de um bom soldado, para fazer a obra do Senhor.